tarde, CENIB! Ai, sim, sejam bem-vindos a mais um dia de aprendizado. Eu peço que você que está aí no fundo, venha para frente para você aprender melhor, prestar mais atenção e conseguir enxergar os visuais que vão ficar aqui. Pode vir para frente. Você que usa óculos e está aí atrás, não é para você estar aí atrás, é para você estar aqui na frente. A pessoal da presença pode encerrar, tá? Você que ainda não deu sua presença, você pode dar depois, na hora do intervalo. Vamos orar, gente, para iniciarmos. Abaixe sua cabeça e vamos ter reverência ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado por esse momento, obrigado por cada um que está aqui, que disponibilizou do seu tempo para vir aprender, Senhor, e Tu sabes a intenção do coração de cada um, que eles querem aprender mais de Ti, querem aprender como lidar com as situações da vida, Senhor Deus. E obrigado por essas pessoas que estão aqui, Pai. Que hoje venha ser um dia produtivo, que tudo que venha a ser falado aqui seja para edificar, para nos ajudar a encontrar um caminho melhor. E obrigado, Pai, por essa oportunidade. Te entrego nas Tuas mãos o Kids, o Infantil, o Nova Teens, que estão acontecendo ali dentro, Senhor. Abençoa o pastor Nildo, o Rafael e o Carivaldo. E dá-nos um bom domingo, Senhor, uma boa aula na Tua presença. É isso que eu tenho a te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir para o CENIB entregar uma apostila para você. Essa apostila vai ser o seu guia, tá? Nós estamos com muito conteúdo mesmo. E para você não se perder, você vai receber essa apostila. Você vai se guiando aí, anote, hoje vai ter muita coisa, então já anote tudo que você for ouvindo aqui, que você achar importante, principalmente versículos, já vai anotando tudo aí, tá? Que lá no final eu vou explicar o porquê. Então, anote tudo que você puder. Se você esqueceu de alguma coisa, não entendeu, pergunte aí, o que ele falou naquela hora, só para anotar aqui, que no final eu vou explicar o porquê, tá bom? Então, já fica essa dica aí, anote. Certo? Todo mundo recebeu a apostila? Quem não recebeu, levanta a mão para o CENIB saber. A irmã aqui já recebeu? Tá bom. Tudo certo? Então, vamos iniciar. Pastor Gabriel. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o jovem espiritual, tá bom? Você já deve ter visto aí na apostila. Jovem e as marcas do jovem espiritual, tá bom? Então já anote aí a primeira marca do jovem espiritual. A principal marca do jovem espiritual é que ele está vencendo as tentações. O jovem espiritual, ele está vencendo as tentações. Isso quer dizer, como é que está escrito na Bíblia? Está escrito assim, o jovem espiritual tem vencido o maligno, ou seja, ele está vencendo as tentações. Tá? Isso quer dizer que ele não é mais derrubado tantas vezes quanto ele era quando ele era criança. Lembra que a gente falou que a criança espiritual cai de vez em quando e tal, está aprendendo a caminhar? Pois é, o jovem espiritual ele já não cai tanto. Quem é que vê jovem caindo por aí o tempo todo, né? Andando por aí tropeçando? Não, a gente vê a criança andando todo guinzo. O jovem não, ele já está na caminhada e ele não está caindo mais. Ele já tem uma resistência maior às tentações. Quando a tentação chega, ele consegue resistir ali e não cai naquelas tentações, tá bom? Então, isso tudo depende da fórmula que o jovem ele vai aprendendo, tá? Ele começa a mapear as tentações. Ele sabe qual é o caminho que leva ele para ser tentado. E ele começa a evitar esses caminhos. Tá? Ele começa a pegar as sutilezas e as artimanhas de Satanás. E ele usa os instrumentos que Deus deu para que ele consiga resistir às tentações. Tá bom? Então, Deus ele diz que não tem nenhuma tentação sobre nós que não seja comum aos homens. Né? Na verdade, ele sempre providencia uma forma de escapar. Eu costumo dizer para o jovem que chega comigo e diz bem assim, poxa, foi mais forte do que eu. Eu digo, tá, tu tá falando que Deus é mentiroso?
Porque ele diz que a tentação é comum para todo mundo. Todos os homens passam pelas mesmas tentações. Todos os homens, as mulheres passam pelas mesmas tentações. A providência, vamos dizer, sobrenatural do negócio é de Deus, né? Ele que providencia o escape. Deus, ele faz a coisa acontecer para que você tenha uma chance de vencer as tentações, tá bom? Então, na maioria das vezes, o jovem, ele vai começar a fugir dessas tentações. 1 Coríntios 10:13, que fala que Deus, ele providencia um escape na hora da tentação, tá bom? Então, anote aí, o Lucas falou muito das referências e fica a dica. 1 Coríntios 10:13, tá? O jovem mais experimentado na palavra, mais experimentado na sua vida com o Senhor, ele consegue vencer as artimanhas mais vezes do que perder. Tá? Então, como é que está a sua vida? Está caindo sempre nas mesmas coisas ou já está vencendo aquelas dificuldades que você tinha no começo da sua caminhada com Deus? Pare e pense, será que eu já sou um jovem espiritual? Tá? Deus, ele nos dá uma fórmula para vencer essas tentações. E essa fórmula está escrita em Tiago, capítulo 4, do verso 7 ao verso 8. Tá? Tiago 4, do 7 ao 8, diz bem assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso daí é uma fórmula para você andar em vitória sobre as tentações, porque a tentação é uma coisa que você quer, que você gosta, e Satanás faz questão de esfregar o cardápio ali no seu nariz para você ficar olhando a tentação o tempo todo e não resistir, tá bom? Então, do jeito que está aí na sua apostila, o primeiro passo é resistir ao diabo. O primeiro passo para você vencer as tentações é resistir ao diabo. E para resistir ao diabo tem 3 coisas que você precisa fazer. Primeira, dizer não. Segunda, fugir. E terceira, desembainhar a espada da palavra. Vamos repetir? Quais são as 3 coisas que você precisa fazer para resistir ao diabo? Primeira, segunda e terceira, desembainhar a espada da palavra. Exatamente. Quando Satanás nos joga uma tentação, um estímulo para a gente fazer aquilo que desagrada a Deus, para desobedecer a Deus, o Espírito Santo imediatamente ele emite um alerta. Porque você tem ou não tem o Espírito Santo? A gente já aprendeu que a criança espiritual ela tem o Espírito Santo e a partir daquele momento ele vai agir dando um alerta. Tá? Quando esse alerta vem, a primeira iniciativa que você tem que fazer é fugir, correr, sair dali, sair da zona de perigo, sai da borda da piscina. É assim que acontece. Quando você sente aquele negócio, né? Eu lembro do pastor Leandro, uma vez dando um treinamento, ele disse bem assim: cara, eu fui dar um aconselhamento, a jovem chegou, quando ela começou a falar, não deu 5 minutos, eu senti um negócio assim dentro de mim, acabou o aconselhamento. Abriu a porta, peraí, fica aí que eu vou procurar minha esposa, eu não posso te aconselhar. Por quê? O Espírito Santo estava dando alerta. Cara, sai, que tá perigoso esse negócio aqui. E é assim que acontece com a gente. Tá? E o pastor Leandro tem aquele negócio de passar a mão assim, né? Eu fui me sentindo mal e eu saí fora. Tem que fugir, tem que correr, não tem para onde correr. Tá bom? Isso funciona mais ou menos como o princípio de quem luta karatê. Alguém já treinou karatê aqui? Olha aí, Thiago Lee, lá atrás. O karatê, ele ensina que a gente tem que fazer o possível para evitar o confronto. Mas quando não tem jeito, sabe o que ele ensina? Dá um golpe e vaza. E corre. Deixa o inimigo lá, machucado, que ele não vai mais poder te seguir, e corre. É assim que funciona. Tá? Minha mãe dizia: meu filho, se você não puder com a pessoa, taca-lhe um pedaço de pau e corre. E se reclamar, diz que fui eu que mandei. Né? Então, é dessa forma que a gente tem que fazer com a tentação. A gente dá um golpe e corre. Se não der para correr direto, tá? Só que tem um momento, e Satanás é esperto, e ele vai seguir a gente. Ele pega um embalo, sabe de quê? Da nossa memória. Já viu que tu foge daquele momento de tentação? Homens, tu viu um negócio assim que tu correu, mas aí já está aqui dentro. Colou aqui. Aí nessa hora é que você usa a palavra, a espada do Espírito. Nessa hora você vai usar os versículos assim como Jesus usou. E está escrito, né?
E aí, qual é a palavra do Espírito para a imoralidade, homens? 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Eu não quero contaminar o templo do Espírito. Corre! Sai fora! E aí você enche a sua mente com a palavra, porque Deus ele fez a nossa mente de uma forma fantástica. Você só pode se concentrar em uma coisa de cada vez. Se concentra no versículo. Ou então, põe uma música num louvorzão no ouvido. Quebrantado por seu amor. Por isso que quando eu vejo um irmão gritando no meio da rua, eu digo, tá sendo tentado, ele tá fugindo. E é assim que a gente tem que fazer. Se concentra na palavra de Deus e eu tenho certeza que você vai conseguir fugir, tá? Você sempre tem que estar atento e desembainhar a espada do Espírito na hora certa. Efésios 6,17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá bom? A palavra do Espírito, ela precisa ser citada. Lembrem de uma coisa. O diabo, ele tem medo da palavra de Deus. Vocês lembram quando Jesus estava exercendo o ministério dele e os demônios chegam... O que tu faz aqui para me atormentar? Eles têm medo de Jesus. Porque eles sabem que essa palavra escrita que a gente memoriza e fala para as pessoas e fala na hora da tentação, foi a mesma palavra que criou o mundo inteiro. Botou a Terra em órbita, criou tudo que existe, que disse haja luz e a luz se fez. Essa palavra é a mesma que a gente tem que citar na hora do pecado, porque ela tem poder. E Satanás, ele tem medo, tá? Dessa palavra. Ela é realmente poderosa. Passo 2 para você fugir das tentações. Achegar-se a Deus. Está escrito aí na sua apostila isso? Beleza. Então, passo 2 é achegar-se a Deus. Fuja sempre em direção a Deus. O diabo, ele não gosta de estar perto de Deus e nem gosta de empurrar você para perto de Deus. Quem tem problema de insônia aí? Rapaz, eu tive uma dificuldade por pouco tempo com a insônia. Porque eu digo, isso é o capeta me perturbando para eu não dormir direito. Sabe o que eu vou fazer? Toda vez que eu acordar, eu vou orar. Nunca mais o Satanás veio me acordar, porque ele não quer que eu ore, né? Entendeu? Então, se você tem essa dificuldade, mano, acordou, diga, capeta, tu vai me pagar agora que eu vou mais para perto de Deus. Aí a gente ora, ajoelha, ora, faz a nossa oração. Daqui a pouco você está dormindo como um anjo. E os anjos estão tudo ao redor, protegendo o seu sono também, tá? Dentro de achegar-se a Deus, você pode fazer 3 coisas. A primeira é orar, tá? Quando nós estamos orando, é mais difícil a gente ouvir as tentações. Lembra da concentração? Nosso cérebro se concentra em uma coisa de cada vez. Quando você está orando, você está se concentrando em falar com Deus, na presença de Deus, tá bom? Então você vai ter a chance de fugir. A segunda coisa é louvar a Deus. Lembra? Põe o fone no ouvido, canta uma música, canta um louvor. Qual é a música que você canta assim, sem ninguém precisar falar nada para você? Que vem na sua cabeça? Sempre tem uma música que é cara para mim desde criança. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Uma vez tinha um encapetado dentro do ônibus, eu comecei a cantar no ouvido dele. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Xadrez. 2 paradas ele desceu. O diabo vai fugir de vocês. É assim que a gente faz, tá? Refugiar-se nos irmãos. Corra para a casa de um irmão. Ligue. Hoje em dia está muito fácil. Pega o WhatsApp. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos orar junto aqui, que o negócio está pegando. Na hora da tentação, não fique sozinho. Porque o diabo, ele quer que você se isole. É igual o leão. Ele vai atrás, corre atrás de um monte de zebra. A que fica sozinha é que ele pega. Não vacile, não fique sozinho. Tiago 5,16 diz, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então a cura, né, para essa tentação que você tem é confessar. Chegue e confesse sua tentação, é melhor do que depois você ser pego em pecado, tá bom? Hebreus 3,13 diz assim, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É hoje.
Não é, não, eu estou sendo tentado aqui, mas amanhã eu falo com o irmão que eu vou encontrar ele na igreja. Não, liga logo. Liga logo, bate na casa dele, dá um jeito, fala com alguém, não fica sozinho. Na hora da tentação, se você ficar sozinho, Satanás vai ganhar de você. Certeza absoluta, tá? Nós devemos encorajar esse tipo de transparência na nossa igreja. Parar de ser hipócrita, porque você chega aqui todo bonitão, não sei o quê, e está todo podre. É igual a mensagem que o pastor Leandro pregou uma vez: sepulcros caiados. Está fechado, bonito por fora. Quando abre é só a podridão lá dentro. Tá bom? Então a gente tem que parar com essa hipocrisia na igreja, tá? O pecado, ele destrói. Hoje é mais fácil do que era antigamente você estar em comunicação com seus irmãos. Então não tem desculpa. O Wi-Fi não pegou. Nessa hora tu não tem a senha do Wi-Fi do vizinho, né? Vamos lá. Não procure alguém que tem o mesmo problema que você. Vai ser um cego guiando o outro, tá bom? Então, se você tem uma dificuldade, vá com alguém mais espiritual, alguém que seja de confiança, que você confie, mas não que tenha o mesmo problema que você, tá bom? Procure alguém que já venceu esse pecado com que você está tendo dificuldade. Oi. Deus é maravilhoso. Ele nos dá uma fórmula para nós vencermos as tentações. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem é tentado aqui todos os dias? Você é tentado. Levante seu braço. É isso aí, nós somos tentados. A partir de hoje você vai ter uma fórmula para você vencer essa tentação. Então o terceiro passo para você vencer essa tentação. Lembre de uma coisa, tentação não é pecado, gente. Tentação não é pecado. Ok? Só quando você consuma essa tentação, aí sim, é pecado. Terceiro passo, lavar as mãos. Lavar as mãos. O que significa lavar as mãos? Lavar as mãos é você limpar. Você não deixar essa sujeira dessa tentação ficar grudado, impregnado em você. E nós temos 2 passos para você limpar, lavar as suas mãos. O primeiro é sair da zona. Primeiro passo. Está aí na sua apostila? Sair da zona. Que zona é essa? A zona de tentação. Basicamente, nós temos 3 áreas da nossa vida que são zonas de tentação. Veja se uma dessas zonas é a sua zona. Primeiro, são lugares, um lugar onde você costuma ir, que é a sua tentação. Segunda, são pessoas. E terceira, o horário. Qual horário que você é tentado? Qual é o horário que você é mais suscetível na tentação? Qual o lugar? Lembra de Eva? A Eva, ela tinha um lugar onde era o local de tentação dela. Você lembra qual é o local? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus avisou. Da mesma forma que ele avisa você. Não vai para aquele local. Aquele local é a sua zona de tentação. Não vá para ali, você vai cair, você vai pecar. E Eva, o que ela fez? Ela foi lá, né? Porque ela queria ver o fruto, ela queria pegar no fruto, ela queria cheirar. Muitas das vezes nós somos assim. A palavra de Deus diz que nós somos levados pelo nosso próprio mau desejo. Na verdade, a tentação é só uma forma de você crescer espiritualmente. É como se fosse uma academia. Quem já foi para a academia aqui? O que você faz na academia? Você não pega lá os ferros, fica lá, né? Por quê? Você quer criar massa muscular, você quer criar uma resistência no seu corpo, não é verdade? Ali você vai fazer um exercício. A tentação é a academia de Deus para mim e para você. É uma academia. Porque a partir do momento que você é tentado e você vence, você fica o quê? Mais forte espiritualmente. Então faz parte, gente. Faz parte da nossa vida a tentação. Deixa eu perguntar de novo. Quem é tentado aqui todos os dias? Agora aumentou, olha aí. Ó. Agora sim, todo mundo é tentado. É uma academia, você vai crescer espiritualmente a partir do momento que você vence a sua tentação. Então, como eu falei, são o horário, você tem que ver isso aí. Qual é a sua tentação? É o horário? É o lugar? São pessoas? Às vezes a amizade que a gente tem, que nós temos, muitas das vezes, ela tem um vício que você está tentando largar, mas você não consegue. Por quê? O seu amigo ali, né? Amigo entre aspas, está ali com você e oferece aquele produto, aquela imagem. Aí você nunca vai sair daquela tentação se você não deixar aquela pessoa. Entendeu? Outra coisa também que pode ser a sua zona de tentação
cheiros, né? Eu vi uma vez um pastor dando testemunho dele que ele disse assim, ó, ele passou 8 anos no vício da maconha, 8 anos. Aí ele aceitou Jesus, virou pastor. Mas sabe o que ele disse? Que toda vez que ele sente o cheiro, dá uma vontade de ele ficar doidão. Só o cheiro, olha só, a zona de tentação dele qual é? É o cheiro. E ele, ó, tem que vazar dali. Outro que pode ser sua zona de tentação, a música. Às vezes você ouve uma música, né? Principalmente as mulheres, né? Que são muito pelo ouvido, ouve uma música e você viaja. E aí você lembra lá do seu passado, quando você tinha uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. É a sua zona de tentação. Muitos também são o dinheiro. A sua zona de tentação é o dinheiro. Você não pode trabalhar com dinheiro, senão você, ó, né? A ganância. Então, tudo isso a gente tem que mapear. Você tem que mapear qual é a sua zona de tentação. Então, a primeira coisa, saia da zona. Lembra da criança? Quando a mãe diz assim, olha, nós vamos para uma festa, e lá nessa festa tem piscina. Qual é a criança que não gosta de piscina? Toda criança gosta, né? E a mãe diz assim, olha, não vá na piscina porque ninguém vai com roupa de banho e eu não vou levar toalha. É só para a gente jantar lá na casa desse irmão. A criança, ela vai nesse local, mas ela fica lá, né? Ela vai lá, para onde que ela vai? Lá para a área proibida, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai para lá, né? Fica lá na hora da piscina. Né? Igual a gente quer também, muitas das vezes, quer cair em tentação. E a criança está lá, olhando assim. O que ela quer? Ela quer cair e colocar a culpa em quem? O cachorro me empurrou, né? O diabo me empurrou, a água me puxou, né? Porque ela quer cair, ela quer se molhar. E muitas das vezes, gente, nós somos assim. Nós queremos cair em tentação. Por quê? A tentação é gostoso, é ou não é? Se não fosse gostoso, ninguém era tentado. Mas isso causa uma desgraça na nossa vida, uma destruição. Lucas 11,4 diz o quê? Anote essa referência. Lucas 11,4. É uma oração que Jesus faz, ensina aos discípulos. E ele diz assim, não os deixeis cair em tentação. Então Deus, nessa academia que é a tentação, né? Academia espiritual, Ele não vai isolar você. Não, porque Ele quer que você cresça. Ok? Romanos 13,4. Anote esse versículo. Romanos 13,4. E lá no Salmo capítulo 1 diz o quê? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, não anda na zona da tentação. Não se detém na roda dos pecadores, na zona. E não se assenta na roda dos escarnecedores, na zona, entendeu? Salmo capítulo 1, verso 1. Então você tem que ver qual é a sua zona de tentação. E o que você tem que fazer? Fugir. Lembra de José? Ele fugiu, mano. Ele não ficou ali. Não, minha senhora. A senhora é muito bonita. Poxa vida, eu queria tanto. Não. Ele foi embora, meu irmão. Ele não quis conversa. Da mesma forma, nós temos que ser assim. Segundo ponto para você lavar suas mãos. Cesse a atividade. Às vezes, você está ali fazendo uma atividade. E aí vem, por exemplo, você está no computador. Aí vem aquele link, né? Para você clicar lá. Pip, aí você olha assim. O que você tem que fazer? Tem que clicar ali naquele link? Meu irmão, fecha o computador, vai embora. Se o seu problema é computador, é celular, você precisa ter cuidado. Tem que ficar onde tem pessoas vendo, né? Senão você vai cair em tentação. E Deus não quer isso. Deus honra as pessoas que têm esse tipo de atitude, de sair da sua zona de tentação, de cessar a atividade que você está fazendo. Às vezes é no celular que você tem ali numa facilidade, e você está ali, você é tentado a cair em tentação. Cuidado! Lave as suas mãos, saia do local, deixe de fazer o que está fazendo. Aquele local, aquela atividade, pode levar você a cair em pecado. Tenha cuidado com isso. Deus vai abençoar você que toma essa decisão de sair da área de risco. Lembra de Jesus? Jesus, ele foi tentado em tudo aquilo que nós somos tentados. Em tudo. Ele foi ao deserto, ele foi tentado. A Bíblia nos mostra 3 tentações, mas na verdade são 4. 3 tentações. Tentação do poder, dele transformar, né? A tentação do risco de se jogar. E a última, a tentação das riquezas. E nessas 3, existia uma outra tentação, que era a tentação da dúvida. Se és o Filho de Deus. Lembra? E ele foi tentado, só que quando ele venceu a tentação, lá no final do versículo diz assim que ele saiu no poder do Espírito, na força do Espírito. Então não foi o jejum que fez Jesus ser forte.
Não, foi a tentação. Foi a tentação que fez Jesus ficar forte, porque ele venceu. E Deus está nos dando esse exemplo. Você vai ser tentado? Vai. Aí você vai decidir se você quer vencer a tentação, ficar mais forte, ou vai cair em tentação e ficar cada vez mais fraco. Porque é assim, se você cair em tentação, na próxima vez que você for tentado, você vai cair de novo, vai ficar mais fraco. Entendeu? Então resista à tentação. Passo 4, purificar o coração. Tiago 4, do 7 ao 8. Então, passo 4 para você vencer a tentação é purificar o seu coração. Todo pecado começa onde? Começa na sua perna? No seu braço? Começa onde? No coração. Começa no nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, está falando das nossas emoções, da nossa mente, a área do nosso desejo. O pecado começa na mente. Vem um pensamento e você começa a ficar ali, ó, pensando naquilo, pensando. É tipo um pássaro. Quando o pássaro... você consegue impedir um pássaro passar por cima da sua cabeça? Você consegue impedir isso? Não consegue. É tipo a tentação, você não consegue impedir que ela venha. Mas você tem o controle de não deixar o pássaro fazer o ninho na sua cabeça. O que é o ninho? É você aceitar aquilo dali. Você aceita, então você está dando permissão para Satanás dominar você naquele desejo. Tome cuidado. Lembra de Davi? Davi, ele cometeu um pecado gravíssimo. Olha só para você ter uma ideia, a consequência do pecado de Davi. Olha só o que aquele pecado trouxe para a vida dele. 4 filhos mortos, 4 morreram. Um crime de assassinato dele, lembra de Urias? Matou Urias. E do filho dele que matou o irmão dele, Amnon. 2 assassinatos. Esposas estupradas. Quem estuprou? O próprio filho dele. Estuprou. Incesto. Aminon com a própria irmã. Oportunidade para ser chantageado pelos seus adversários. Revolta entre sua família e a de Saul. Perda do privilégio de construir o templo. Ele queria construir, mas Deus disse, não, você não vai construir. Quem vai construir é o seu filho, Salomão. Total, olha o tempo que foi perdido aí. 13 anos. Você quer isso para a sua vida? 13 anos perdido da vida de Davi. 13. Por conta daquela olhadinha, daquela cheirada, daquele gole. 13 anos. Quando o Espírito Santo diz para você, não pense, opa, o Espírito Santo avisa. Lembra que o Gabriel falou? Ele avisa, ele te dá a oportunidade de você sair daquela tentação. Você não tem que ficar ali cauterizado de querer fazer aquilo. Não, você tem o poder de dizer, não quero aquilo. Opa, fale consigo mesmo, né? Lembra da mensagem aqui do pensamento? Pense naquilo que você está pensando. Isso vai me fazer bem? Isso vai trazer alegria para o meu coração? Isso vai me trazer felicidade, me trazer sucesso? Pense nisso. Até aquele momento, quando você vê alguma coisa, você sente o cheiro, você está ali naquela zona de tentação, até aquele momento o estímulo é uma tentação. Mas quando você diz não para aquilo, você não está em pecado. Você resiste. E o pecado ainda não, a tentação ainda não é um pecado. Para nós finalizarmos, olha só, não brinque com a tentação. Mulheres, jovens, homens, você não podem brincar com o pecado. Não podem brincar. O preço é muito alto. Como o pastor Nildo uma vez falou, o pecado, quando vem a tentação, ele pensava o quê? O que isso vai trazer de bom para mim? O que isso vai trazer de bom para minha família? Isso vai me edificar? Vai edificar o meu grupo? Vai edificar a minha família? Pense nisso. Porque se você cair em tentação, mais tarde você vai chorar amargamente, como Davi chorou. Talvez os seus filhos nunca mais entrem pela porta do céu. Nunca mais eles queiram saber das coisas de Deus, por conta da tentação que você caiu. Jesus disse que os seus olhos, se os seus olhos causam ofensa, arranque. Aí você acha, Jesus é muito radical. Sim, para a tentação, para o pecado, nós temos que ser radicais. Você não tem que conversar com o pecado, você não tem que razoar com o pecado. Lembra de Eva? Foi conversar com o pecado. E lembre-se de uma coisa, quando você for tentado e você for para a sua zona de tentação, saiba que Satanás vai estar lá esperando você. Ele vai estar lá. Eva, quando foi lá na árvore, quem estava lá esperando Eva? Satanás. É verdade que se você comer desse fruto, é verdade. Lembra? Satanás está lá esperando você. Cuidado. Para purificar o coração, então você precisa o quê? Confessar. Limpe o seu coração.
sua consciência. Diga para Deus e peça ajuda. Tiago 5,16. Né? Confesse seus pecados uns aos outros e ore pelos outros para serem curados. Tem que confessar. E orar. E a terceira, lavar a mente. Lavar com a palavra. Efésios 5,26. Com a palavra você é lavado de todo o pecado. Nós estamos falando sobre jovens espirituais, não é isso? O jovem, já passamos pelo bebê, pela criança, e agora falando sobre jovem. Como o Gabriel bem falou, o jovem não vive por aí caindo, vive? Você quando era jovem vivia tombando, caindo? Não, né? Isso aí fica para criança. E o jovem, ele é forte na palavra. Por quê? As fases que nós estamos falando das idades espirituais, elas não têm nada a ver com fase de idade cronológica, e sim de desenvolvimento e de relacionamento com Deus. Então o jovem, ele é forte na palavra, ele é cheio da palavra, ele medita, ele lê, ele escreve, ele retém a palavra, ele tira princípios, ele decora os versículos, ele lê constantemente e ele coloca aquilo ali como um hábito diário da vida dele. Hoje pela manhã a gente falou um pouquinho sobre você limpar o seu coração, não é isso? E o jovem então ele se importa com essa limpeza, como ele anda diante de Deus, como ele está diante de Deus. E para ele ter uma aparência boa, agradável diante de Deus, ele precisa saber o que Deus quer da sua vida. E não tem como você saber o que Deus quer sem você estudar a palavra de Deus. Então o que é que dá a firmeza para o jovem espiritual? O que dá a sustância? Na minha época, a comida não era tão fácil, então a nossa mãe, né, a minha mãe, ela ia nas feiras e ela comprava ali aquela ossada, né, aquele bucho, aquele resto de boi, coisa forte, e fazia aquele feijão adubado e dava para a gente comer com arroz. Às vezes não tinha nem a proteína, não tinha o frango, o peixe, a carne não tinha, era feijão com arroz, aquele osso. E ali você ia crescendo, a gente ia crescendo, os meninos, né, fino, magro, mas parecia que não tinha mais como parar, era tão alto que ia ficando mais forte. Ninguém pegava gripe, ninguém pegava tuberculose, ninguém pegava essas doenças que dão hoje, Covid da vida, essas coisas não existiam. Comida forte, sustância. E o que dá sustância para o jovem espiritual? O que você acha que dá sustância? Fale com seu irmão do lado, o que dá sustância? É vir para o GA todo dia? É vir para a igreja todo dia? É fazer ministério todo dia? É assistir a pregação do pastor Gleice, José, Gabriel, Nildo todo dia? Não, isso aí é sobremesa. O que dá sustância é você estudar a palavra, tá? Então a palavra de Deus em nossos corações é que vai dar sabedoria e vai dar a firmeza para que a gente possa andar forte, andar com convicção, andar enfrentando lá na faculdade os nossos amigos que não gostam muito de Deus. É isso que vai dar a nossa sustância. E ela que vai então nos aperfeiçoar o jovem espiritual nas tomadas de decisão na vida dele. Porque se tem uma fase em que o ser humano precisa tomar decisões na vida, qual é essa fase? É a criança espiritual? É o idoso espiritual? Agora eu vou tomar uma decisão na minha vida. O idoso ele já está indo já para o descanso eterno. Não tem muita decisão mais para tomar não. O que ele tinha para tomar já tomou. A vida já foi, né, ali vivida. Agora ele está usufruindo das consequências ou das virtudes que ele tomou por conta das suas decisões. Mas o jovem, essa fase, precisa tomar muitas decisões. E como nós dissemos, não estamos falando de idade cronológica, e sim de idade espiritual. Quanto mais próximo você está de Deus, mais próximo você está da sua palavra, ou vice-versa, tanto faz. Então, é aqui que o jovem vai se aperfeiçoar, lendo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 30, no verso 5, anote esses 3 versículos que eu vou falar. Eu acho que eles não estão na sua apostila. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Olha só, o jovem espiritual ele precisa de pureza na sua vida para ele poder enxergar a Deus. Provérbios 30, verso 5. Ele é um escudo, né? A palavra torna um escudo para a vida dele, e é nessa palavra que ele pode se refugiar. Essa palavra, em Provérbios 30, verso 5, que o jovem pode correr. É nessa sabedoria para tomar suas decisões. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
Jovem precisa de ensino? Jovem precisa de repreensão? Jovem precisa de orientação? E muito na vida. E ele termina dizendo, para a correção e para a instrução na justiça. Quando Paulo vem e traz esse versículo, traz essa orientação ali para a vida do jovem Timóteo, ele está dizendo assim: Timóteo, não te afasta dessas letras, não te afasta dessa orientação, desse ensino. É nessa escritura que você vai bem com Deus. Salmo 119, no verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Jovem precisa de luz? E muito. Cheguei aqui agora na igreja, o meu sogro falou: rapaz, eu estava conversando com o coordenador do curso de medicina de uma faculdade aqui em Manaus, e o coordenador disse: Jair, se existe uma geração que eu rezo, né, que eu rezo para não cair nas mãos, é essa geração de agora de médico. Eles não querem nada com nada. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo com aquele jaleco. Eles não estudam, eles não pesquisam, eles eles só querem saber de farra. E olha, isso não é muito diferente nos outros cursos, não. E também não é muito diferente onde a gente trabalha, não. Essa geração mais jovem não quer mais compromisso com nada, não querem mais namorar, não querem mais casar, não querem mais obedecer, não querem mais nada com as coisas do Senhor. Então Paulo adverte Timóteo, e essa advertência também vem para mim e vem para você que está aí como jovem espiritual. O jovem, ele busca a palavra, ele estuda a palavra, ele não quer cair, ele ama ser advertido pelo sábio. Ele não olha e revira os olhos quando alguém lhe chama a atenção. Essas são as marcas e características de um jovem espiritual. O jovem, como eu disse, espiritual, ele é forte na palavra. Uma criança, ela pode ser um jovem espiritual. E um jovem espiritual, ele pode ser uma criança, assim como um adulto também pode ser uma criança. Tem nada a ver com idade cronológica. A pessoa, quando entra na igreja e ela conhece Jesus e ela é convertida pelo amor de Cristo, ela crê nos fatos, né, que estão escritos na Bíblia, e ela estuda isso daí, ela se torna rapidamente uma criança e daqui a pouco um adulto. Então, o que mede a minha idade espiritual é o meu conhecimento na palavra de Deus e o meu estar comprometido com o dono dessa obra. Não é meu tempo de igreja, não são meus 20 anos de pastorado, mas quão profundo eu entendo e obedeço essa palavra na minha vida. Então uma criança, ela pode ser um jovem espiritual, assim como um adulto pode ser um jovem espiritual também. E quando se fala de adulto, né, a gente está falando daqueles adultos que já vislumbraram isso daí. Já passaram por essa época, né, de namoro com a palavra, e se agarrava com aquela palavra, se deliciava nas coisas de Deus, e aí se tornou um adulto, tomando boas decisões não por sua vontade, mas sempre pela vontade de Deus, mas aí agora esqueceu do primeiro amor, esqueceu que precisa ter um compromisso com Deus, deixou ou o orgulho, ou a grandeza do seu tempo em igreja tomar conta e perturbar os seus pensamentos. Esse adulto, ele pode voltar a ser um jovem espiritual. Como é que é o jovem espiritual? Ele é forte na palavra. Você é forte na palavra? Você sabe versículos? Você tira princípios? Você toma decisões? Você, como o Gabriel falou, quando as tentações vêm, você ora a Deus, e você louva a Deus, e você canta para Deus. Esse é o jovem espiritual. Ele é meio estabanado, como um jovem. Ele canta, ele berra, ele grita, ele chama Jesus. Conversando com uma pessoa lá da NIB, e aí eu perguntei: olha só, você já está noiva? Tô noiva. E quem é esse rapaz? Ele é do ministério que eu estou trabalhando lá. Ele fica junto lá com a Penélope. Isso é mesmo.
Ele é um jovem muito espiritual. E aí eu fui procurar saber quem era esse jovem. Porque quando a pessoa falou, ele é um jovem muito espiritual, eu fui procurar saber. Eu perguntei de 2 amigos meus que estão lá da NIB, esse jovem aqui, quem é ele? Ah, pastor, esse é um jovem muito espiritual que nós temos na igreja. Olha só, de novo, uma outra pessoa disse, ele é um jovem muito espiritual. E qual é a característica dele? Rapaz, pastor, no culto ele louva, ele canta, ele pula, ele vai lá para cima, ele brinca. Isso parece jovem? Ele joga bola, ele fala de Jesus na faculdade, às vezes até ele briga com o outro porque falou mal de Jesus. Isso é jovem? É jovem. Ele lê, rapaz, pastor, esse cara sabe um monte de versículo. Ele parece com a nossa Carol aqui, que você faz espada para o ar e a Carol parece que já tem todas as folhas marcadas da Bíblia. Isso é jovem? Você se parece com esse jovem? Ou você é bebê, ou você é adultão, velhão. Às vezes é necessário que a gente volte a ser um jovem, com energia, que fala, que grita, que louva, que dança. São poucas pessoas que fazem isso aqui na igreja. Você já notou? Mas vai num culto, lá da nossa igreja mãe, para você ver o gingado que é. Você é envolvido, vocês que passaram lá um ano lá, você é envolvido por aquela coisa, você dança e você bate palma e você grita Jesus, e você sai dali um jovem espiritual. Jovem espiritual. Com tudo isso, então, só pode acontecer se nós saturarmos a nossa mente com a palavra de Deus, como o José nos falou. Temos que ser forte na palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, olha o que diz, né? Paulo, ele chama a atenção de Timóteo. Ele diz, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, não saia delas. Fica nessas coisas que você aprendeu. Não desvia. Pois você sabe de quem você aprendeu, porque desde criança você conheceu as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Forte na palavra. Criança, jovem espiritual. Então, quem pratica a palavra, olha só, 4 coisinhas aqui rápidas para você que quer ser um jovem espiritual. Quem pratica a palavra vai ser bem sucedido. Isso está escrito lá em Tiago 1:25. Lá no Salmo 1, a gente vê que aquele que medita de dia e de noite vai prosperar. Terceiro, Salmo 119, promete bênção após bênção, bênção sobre todos aqueles que estão, olha ali, meditando, tirando princípios, estudando. Não deixa a preguiça espiritual chegar. Então, quanto mais palavra, mais idade você tem. Você pode até anotar isso aí no ladinho da sua. Quanto mais palavra, ou grifar se tiver, quanto mais palavra, mais idade você tem. Quer ter mais idade? Mais palavra. Palavra na sua mente, palavra nas suas ações. É ler e viver. Não é ler e fazer de conta. É ler e viver. E o Espírito Santo, ele quem convence, ele quem transforma, ele vai também transformar você. Esse Espírito Santo tem como papel nos levar bem até aquele dia. Esse é o papel do Espírito Santo. Levar a gente bacana pelo caminho certo até aquele dia. Mas a minha atitude, a minha ação, qual é, gente? Colocar palavra para dentro para que esse Espírito Santo esteja fortalecido. Se ele não estiver fortalecido, ele vai levar você na velocidade de que você tiver palavra na vida e na cabeça. Tá bom? Ponto 3. O jovem espiritual
gosta de teologia e também gosta de discussões. O jovem espiritual, ele sabe palavra. Você já está aí poxa, eu acho que isso aí sou eu, né? Eu gosto de palavra, eu gosto de ler, gosto de versículo, gosto de tirar princípios, mas eu gosto de discutir. Isso é jovem espiritual. E é uma parte que você precisa, alinhar. Olha só o que está escrito aqui. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 14. Eu quero ler essa passagem com você. Paulo volta a advertir ali quem gosta de discutir teologia. Gente, isso não leva a nada. Discussões não levam a nada. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca desta palavra. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Talvez seja por isso que você que é jovem, espiritual e gosta de discutir Bíblia, não consegue convidar ninguém, nem converter para Jesus Cristo, porque você quer brigar, discutir. Paulo está dizendo que isso não tem proveito nenhum. E ele continua, dizendo aqui: evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Olha só, gente, isso é muito prejudicial. Discutir Bíblia, discutir versículos, discutir doutrinas. A minha doutrina é melhor do que a tua. Não, porque a tua fala em línguas, mas a gente não pede dinheiro. Isso não leva a nada. É como um câncer que se alastra no meio do povo. E aí ele continua dizendo aqui: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. E ele continua dizendo aqui: numa grande casa há vasos, não há vasos apenas de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça. Vou parar aqui. Fuja dos desejos malignos que a juventude possui. A juventude espiritual. Sim, são esses desejos aí de discussão, de arrogância, né? De achar que você sabe mais versículos do que o outro, de competir. Fuja. Esse desejo não vem de Deus. Lembra quando chega o Palavra Fest? Que aí você se acha um adulto tão espiritual porque você conseguiu decorar 30, 40, 60, 70 versículos. E aí você olha para os pequenininhos e aí você começa aquela cobrança, né, austera. Você tem que conseguir. Meu irmão, o bebê não sabe nem andar ainda. Como que ele vai mastigar um alimento desse que é sólido? Você precisa ter bom senso, agir com amor. Claro, alguns irmãos se escondem atrás dessa misericórdia. Irmãos já velhos, né, que já deveriam estar, crescidos. Mas você precisa de bom senso para lidar com os menores. E ainda no livro de Provérbios, para a gente finalizar, Deus diz: palavras duras suscitam a ira, mas as palavras agradáveis promovem instrução. Provérbios 15, versículo 1 e Provérbios 16, versículo 21. Uma das marcas negativas do jovem espiritual, qual é? É achar que sabe tudo. Olhe para esse irmão do lado aí, veja se ele tem essa marca. Ei, irmão, você não sabe ainda de nada. Seja como uma xícara pela metade, sempre apta a ser preenchida com mais café, com mais sabedoria, com mais entendimento de Deus. Vamos lá para a nossa quarta característica do jovem espiritual, tá?
Só para a gente revisar aqui: a primeira, está vencendo as tentações. A segunda, é forte e praticante da palavra. Terceira, gosta de teologia e discussões teológicas, que a gente já viu que isso daí a gente tem que deixar mais de lado, tá? E agora, está crescendo em fé, amor e esperança. O jovem espiritual, ele cresce na fé e na confiança do Senhor, tá? Então, fé é isso, é você confiar em Deus. O jovem espiritual, ele está naquele momento que ele começa a ver que ele estuda a Bíblia, põe em prática e as coisas dão certo. Ele começa a mudar as atitudes dele e ele vê que está indo para o caminho certo. E isso aumenta a fé dele. Ele começa a ficar mais confiante de que se ele continuar seguindo no caminho do Senhor, ele vai ter sucesso. Assim como a palavra de Deus diz. Então o jovem espiritual, ele tem isso muito forte. Ele começa a ver os pedidos de oração dele serem atendidos, né? Ele ora ali: Senhor e tal, eu estou querendo. E aí o pedido dele, por ele encher tanto a mente da palavra, o pedido de oração dele já está de acordo com a vontade de Deus. E aí Deus atende o pedido de oração e diz: beleza, né? Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Que a velhinha emoldurava os pedidos de oração que era atendido. Só para ela não vacilar na fé quando pô, Deus me atendeu nesse, mas me atendeu naquele. Ela fez o quadro lá, botou na parede. Já pensou se todo mundo fizesse isso? Será que tinha muito quadro na sua parede já? Deus já atendeu muitos seus pedidos? Isso aumenta a fé dele e ele começa a confiar mais em Deus. Ao mesmo tempo, ele também tem que aumentar a questão da esperança. Por quê? Porque na nossa vida a gente vai passar por tempestade. Não tem para onde correr. Jesus não enganou ninguém. Ele disse: vocês vão ter aflição. Mas em meio à tempestade, o jovem espiritual, ele sabe a quem recorrer, que é Jesus, tá? A gente tem um nome para recorrer e é Jesus. E assim o jovem está cada vez mais confiante no Senhor. Porque ele sabe que mesmo em meio à dificuldade, parecendo que as coisas não estão dando certo, ele diz: eu sei que eu tenho um Deus e eu sei que Ele vai me atender. E se ainda não está bom é porque não chegou no final, porque no final Ele me disse que vai dar tudo certo. E isso é a confiança, a esperança que ele tem, que Jesus vai atender ele também, tá bom? O jovem espiritual também cresce no amor. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Ontem eu estava falando Nova Jovem, né? O que você entende por bênção, meu irmão? É ganhar isso, ganhar aquilo. Rapaz, eu li lá na Bíblia e eu entendi que bênção tem mais a ver com dar do que com receber. Quanto mais tu gasta a tua vida, tu ama o teu irmão, mais abençoado tu está sendo. Hoje, não vou dar spoiler não, né, pastor? Não posso dar spoiler da mensagem, mas o pastor vai falar sobre isso. Quem estava de manhã aí? O irmão foi abençoado ou não foi? Mas ele deu mais do que recebeu, não deu não? Não foi? Então, isso é para você ficar curioso, ficar no culto aí mais tarde, tá bom? Então, pode ter certeza absoluta, o jovem, ele está crescendo. Fé, amor e esperança. Quinta marca do jovem espiritual: o jovem entende submissão, obediência e autoridade. Tá? O jovem espiritual, ele entende submissão e a obediência às autoridades. Submissão bíblica é se colocar debaixo da autoridade de Deus. O que é que está escrito lá em Mateus 5? Bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, os submissos, pois deles é o reino dos céus. Não é isso que a gente faz quando levanta a mão? A gente não se coloca não diz que Jesus é nosso Senhor? Então a gente está se da autoridade dele. E o jovem espiritual, ele está botando isso em prática. Ele entende que às vezes ele quer uma coisa, mas isso não é a vontade de Deus. E ele abre mão da vontade que ele tem, que ele quer, para se colocar debaixo da autoridade de Deus e ser obediente. Tá? Isso é submissão. Tá bom? É dessa forma que ele faz. Lembra qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi insubmissão, desobediência. Eva e Adão acharam que o plano deles era melhor do que o de Deus e tão bom quanto o de Deus. E não é assim que a gente pensa? É ou não é? Quando a gente diz: poxa, Deus disse que não era para eu estar dirigindo sem habilitação, mas eu vou só bem ali, né? E tal, porque eu tenho que ser obediente. Aí o caboclo vai lá e
cai na blitz. Vocês já viram que o Filho de Deus, ele é uma bênção, ó, porque ele sabe que se uma coisa pode dar errado é com ele ainda apronta. Mas o jovem espiritual, ele entende que ele precisa se submeter, tá? Então, bota tudo num pacote aí. Insubmissão à autoridade, desobediência e rebeldia. Tá tudo dentro do mesmo pacote. Tudo tá dentro dessa questão de você entender submissão às autoridades, tá bom? A Bíblia diz que não há autoridade que não seja colocada por Deus, em Romanos 13:1. A autoridade sempre existe, a autoridade é um dos atributos de Deus. Deus é Deus e pronto, acabou-se, não tem outro Deus. Ele tem uma hierarquia, ele tem autoridades que ele estabeleceu. Até porque no céu é assim, na terra é assim, e quem é filho de Deus precisa entender isso, tá? A Bíblia ensina que um dia todos os outros que quiseram ser Deus, ser iguais a Deus, né, ou superiores a Deus, eles foram insubmissos. Segundo a Tessalonicenses 1, do 8 ao 9. Deus criou todas as coisas e elas pertencem a Ele, tá? Ele organiza tudo e é a autoridade de todos nos céus e na terra. Deus é a autoridade. Não adianta você achar que seu plano é melhor. Mas sabe como é que é, né? Brasileiro, a gente é treinado para dar um jeitinho em tudo, mas não tem como dar jeitinho na palavra de Deus. Se ensinam não, e o que passa disso é do capeta. A origem do pecado foi quando Lúcifer, um anjo chamado Estrela da Manhã, um dos querubins de Deus, decidiu que queria ser igual a Deus. Queria estar ali no mesmo nível. Foi aí que surgiu o pecado, tá bom? Ele queria dividir o poder com Deus, mas Deus não divide o seu poder e a sua autoridade com ninguém. É igual a música que a gente canta. Todo poder. É assim, todo o poder, tá? Eu fiquei imaginando hoje, enquanto eu estudava a aula, desse rapaz, Deus, ele tem todo o poder do Thanos, né? Só que não dá para tirar dele. Do jeito que o Homem de Ferro tirou, né? Tira a luva, acabou a graça. Não. É de Deus e acabou, se ninguém tira. Tá? Quando Deus criou a humanidade, ele estabeleceu hierarquias e autoridades, semelhante ao que já existe no âmbito celestial, entre os anjos e até entre as pessoas. Deus estabeleceu autoridade, pais, filhos, tá bom? E até para o próprio Deus, né, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Veja o que Deus diz aos filhos primeiro. Filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, do 1 ao 3. Olha o que ele diz aos empregados, aos funcionários aí, quem trabalha e tem patrão. Servos, obedeçam aos seus senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de seu coração, como a Cristo. Não obedeçam aos seus senhores apenas quando estão olhando, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade como ao Senhor, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Efésios 6, do 5 ao 8. Cada um receberá do Senhor, inclusive seu salário. Você acha que é o patrão que põe lá, é? Aos cidadãos. Quem é cidadão aí? Tem identidade, certidão de nascimento? Cidadão, segundo o povo aqui. Toda pessoa deve sujeitar-se a autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste às ordens de Deus. Ele é ministro de Deus para o seu bem. As autoridades estão visando o seu bem, mesmo que às vezes pareça que não, tá? Romanos 13, do 1 ao 4. E aos membros da igreja, tem conselho? Tem conselho. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Líderes, é a salinha lá de conversar baixinho com Deus, vai prestar contas. Hebreus 13, 17. As esposas, tudo isso
as autoridades que Deus estabeleceu na nossa vida, tá? As esposas, têm conselho? Tem. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, do 22 ao 24. Deus não criou autoridade para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Quem se rebela contra essas autoridades está se rebelando contra o bem que Deus criou para você. Vamos lá, continuando. Muita coisa aí. Tá anotando os versículos? Daqui a pouco eu vou falar um negócio muito legal aí para vocês. Vamos lá. Sexta característica. O jovem espiritual, ele entende que ele é templo do Espírito Santo. Pode anotar. O jovem espiritual, ele entende que ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Diz bem assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Anote essa referência, 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo é um sinal de importância, de muita importância, porque ele indica que você é filho de Deus, que você nasceu de novo. Quem tem o Espírito Santo aí? Amém. Mas o jovem espiritual, ele começa a perceber melhor essa situação. O processo de santificação, que dura por muito tempo, até a morte, ou até Jesus voltar. E é um período árduo, difícil. Diferente da criança espiritual, que precisa fazer exercícios para lembrar da consciência da presença de Deus, o BIP. Quem fez aí o BIP? Lá no Condesa a gente aprende sobre isso, né? O BIP, o bom dia, Senhor, o boa noite, Senhor. Isso daí é da criança espiritual. O jovem espiritual não. Ele já levou muitos puxão de orelha, já sabe que o Espírito Santo gosta e não gosta. Ele já está acostumado com o fato de o Espírito Santo estar morando nele. Muitas pessoas, por muitos anos, elas achavam que a casa de Deus, o templo do Espírito, era o edifício, era a igreja. E elas ainda acreditam nisso e investem nesse pensamento. Mas a Bíblia nos diz que não é dessa forma. A Bíblia fala, ela nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. E ela ainda diz mais, que quando há muitos templos, eu, Gabriel, pastor Gleice, muitos templos reunidos, eles se tornam a casa de Deus. Essa referência está em 1 Pedro 4,17. Você pode anotar essa referência. E se tratando dessa parte da casa de Deus, eu vou lhe dar um recado muito importante. Você que gosta de dividir a igreja, de causar intriga com o seu irmão, muito cuidado. De fofoquinhas, porque Deus vai te pegar, meu irmão. Ele não deixa barato. Assim como você protege a sua casa, coloca câmera, coloca cachorro. Eu lembro quando eu era criança, na minha casa lá, aqui na Cidade de Deus, estava em construção e aí não tinha tanta segurança. Meu pai trabalhava no terceiro turno, então minha mãe colocava uma panela de alumínio na maçaneta da porta. E a gente tinha uma cadelinha, que o nome dela era Pantera. A bichinha era barulhenta, então se caísse a panela, era barulho, a cachorra se assustava e os vizinhos tudo já sabiam que era alguma coisa que estava acontecendo. Então, assim como você protege a sua casa, Deus também protege a casa dele. Grave bem essas palavras. Deus protege a igreja. Você precisa entender isso, igreja. Que você é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Pode anotar essa referência. Que diz bem assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você tem noção disso, igreja? Que o próprio Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele habita aí dentro de você? Ele mora aí? Você tem noção disso? É grande responsabilidade, não é? O jovem espiritual, ele entende melhor a regra do jogo da vida. A criança, ela sabe que ela tem o Espírito,
mas ela ainda não entende muito bem. O jovem espiritual não, ele já tem mais disciplina, entende quando o Espírito Santo fala, não faça isso, não faça aquilo. Essa semana mesmo o Espírito Santo falou comigo, quinta-feira. Eu estava voltando do trabalho, da rota, né? E eu sento na janela e eu gosto de ficar vendo assim. Geralmente eu não uso fone nem nada, eu fico só olhando para fora. E aí o Espírito Santo falou comigo, ei, você precisa melhorar nisso, você está errando nisso. E aí eu quis desviar, né? Não quero saber disso agora. Eu peguei meu celular, entrei no Instagram e fui olhar os Reels, né? E aí foram 5 Reels seguidos, só sobre Jesus. E aí caiu a lágrima aqui, sim, eu estou errado, preciso mudar. E é assim que acontece. O jovem espiritual, ele ouve a voz do Espírito Santo. E ele fala através de uma música, de pessoas. Deus usou uma mula, por que ele não pode usar uma pessoa? Comigo ele usou o Instagram. Tentei fugir, mas não deu certo. Essa é a beleza do Espírito Santo, que habita em nós. Ele nos ajuda a ser cristãos melhores. Amém? Vamos continuar aí com a 7ª característica do jovem espiritual. A 7ª, anote aí. O jovem espiritual entende o sofrimento. O jovem espiritual entende o sofrimento. Quem gosta de sofrer aí? Levanta a mão. Rapaz, vamos mudar esse conceito já já. Você já sofreu na vida? Pergunta aí do seu irmão se ele sofreu na vida. Você já sofreu? Mas sofreu de verdade, de verdade, daquele negócio de, putz, tá complicado, pesou o negócio. Qual é a reação que você tem diante do sofrimento? Lembre aí, você que sofreu de verdade, uma dor emocional ou física grande, né? Eu fico imaginando o tio Pedro. Tio Pedro foi lá na maquita e torou a ponta do dedo. Deve ser uma dor grande, né? É um sofrimento ou não é? Serrar o dedo. Né? O seu Clodomir também, né? Esse pessoal que trabalha com madeira gosta de ficar... Eu acho que o dedo é muito grande. Enfim, qual foi a reação diante do sofrimento? Foi um gemido? Ai! Eu lembro que uma vez eu sofri uma dor física muito forte quando meu joelho estourou o ligamento, ó. Caramba, que dor. 3 dias com a perna encolhida, eu gritei demais naquele dia. Você chora na hora do sofrimento? Ou você fica aquele que fica com raiva? Ai, por que isso aconteceu comigo? Tem gente que tem uma dor emocional muito grande, aí come muito. E tem gente que já não come nada quando tá com uma dor emocional, na verdade? Cada um tem uma reação, tá? Mas para tirar o proveito máximo do sofrimento na nossa vida, o jovem espiritual precisa compreender 4 aspectos do sofrimento, tá? O primeiro aspecto, ele entende o propósito do sofrimento. Tem aquele versículo na cabeça: tudo coopera para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito, não é? Tá? Então, ele sabe que até o sofrimento coopera. Segundo, ele não foge do sofrimento. Ele aguenta o sofrimento. Ele não mete a fuga, não. Terceiro, ele se aproveita do sofrimento para crescer. E o quarto, ele se disciplina ele mesmo no sofrimento. O jovem espiritual, ele entende o sofrimento e ele usa essas 4 formas, tá? Para entender o sofrimento. Ele entende o propósito do sofrimento, ele não foge do sofrimento, ele entende que o sofrimento é um processo, tá? Deus botou ele lá, tem que passar pelo processo. Terceiro, aproveita-se do sofrimento para crescer. E o quarto, ele se disciplina, tá? Agora vamos explicar cada um, que só falando assim, a gente ficou todo mundo com cara, como assim, Gabriel? O cara não foge do sofrimento, né? Ficou a dúvida na sua cabeça? Eu vi a interrogação subindo em cima da cabeça de vocês, tá? Então, primeiro, o jovem espiritual entende o propósito do sofrimento. O jovem espiritual entende que sem sofrimento não há crescimento, né? O Arnold Schwarzenegger ficou famoso com uma frase: no pain, no gain. É jovem espiritual. Sem sofrimento não há
não há crescimento. Sem dor, sem ganho, não é isso? Então, a gente sabe que a gente precisa sofrer, tá? Deus nos diz que o sofrimento faz parte da vida cristã. Quem é que a gente tem que imitar como cristão? Bora lá, gente. Quem é que a gente tem que imitar? Jesus. Jesus sofreu? Pois é, né? Então, você vai sofrer, e Jesus avisou: neste mundo vocês terão aflição, mas tenham ânimo. Ele venceu as aflições desse mundo, tá bom? Então vocês também vão vencer. João 16:33. O jovem espiritual também se alegra no sofrimento, porque é uma prova de que ele é o Filho de Deus. A gente falou na última aula que Deus, ele disciplina os seus filhos, né? E quem não sofreu ainda na vida, quem ainda não sofreu, tem que estar preocupado. Será que Deus está cuidando de mim? Porque eu não estou nem sentindo a lapada. Quem já passou por um perrengue aí? Oxe, vida do crente é perrengue. A gente vai superando de fé em fé, de glória em glória, né? Tá bom? O jovem espiritual, ele se alegra por conta disso, tá? Jesus, ele não mexe com o filho dos outros, só com os filhos de Deus. Então, se ele não está cutucando a sua vida, já sabe, né? Se você não está sofrendo, agora deixa eu fazer a primeira pergunta de novo. Quem quer sofrer aí? Quem quer sofrer aí? Né? Mas não é sofrendo que a gente cresce? Tu não quer crescer, não? Olha aí, ó. Entendeu? A gente tem, Gabriel, tu vai dizer que eu tenho que orar: Senhor, manda o sofrimento que eu quero crescer logo, é? Rapaz, depende da tua coragem, da tua fé, tá? O sofrimento deles, dos filhos de Deus, ele é passageiro e ele serve para o crescimento. Mas dos que não são filhos de Deus, ele já está marcado. No dia da volta do Senhor, o sofrimento vai ser eterno. Ele nessa vida, ele pode até tirar onda, fazer tudo que não presta e tal, e você vê: meu irmão, não vai acontecer nada de ruim com esse cara, não. Né? O salmista diz: por um pouco não derrapei, porque eu olhei para a vida daqueles que não te obedecem, não te temem. Então, o sofrimento desse, a gente não precisa ter pressa, ele já está marcado. No final do Salmo 1, que a gente falou ainda agora, também diz: os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque eles são como a palha que o vento dispersa. Já vai embora, não tem jeito, tá bom? O jovem crente, vocês já pararam para prestar atenção que o jovem cristão, né? Os cristãos, de modo real, de forma geral, eles vacilam e já se dão mal assim, se estrepa mesmo. Já viu? Jovem crente e tal, tá? Pega, vai fazer as coisas escondidas, transa escondida, aí já embucha logo. Ou pega uma doença bem leprenta, né? Já viram que isso acontece? Por quê? Porque Deus está dizendo bem assim: ei, tu é meu irmão, te ajeita, eu estou te dando a chance, pega logo a tua consequência aqui, volta para o meu caminho, te ajeita. Agora os caboclos fazem e acontece aí na rua, não dá nada, né? Não fica grávido, não adoece, mas Deus, ele cuida dos filhos dele, tá bom? Agora, se você não é filho, faça o que quiser, mas no final tem um caminho. Começa com I e termina com ferno, tá bom? Letra B, o jovem espiritual não foge do sofrimento. Olha o que está escrito em Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem desfaltar coisa alguma. A provação, a dificuldade, o sofrimento, ela tem que ser completa. Então não adianta a gente fugir. O jovem espiritual, ele não foge do sofrimento. É um processo, Deus colocou ele lá, ele vai passar por esse processo e vai vencer. Porque ele está crescendo, tá? O jovem espiritual, ele se aproveita do sofrimento para crescer. Para ter músculo, quem malha, não tem que se exercitar? Cadê o meu brother Johnny? Tá ali atrás, né? Mano, eu acompanho esse grupo de amizade, só tem os maromba. Alguns, né? Os outros estão tentando entrar no ritmo. Mano, aí manda foto. E tal, não sei o que, tudo ogrão. Mas olha o peso que os caras carregam. Sofrimento. Lembra da dor? Gente, eu já fui pra academia. Parece que não, mas eu já fui.
Aí eu malhava o bíceps, né? Rosca concentrada. Aí quando o braço só vinha até aqui, não vinha mais. Tá bom, já machucou o suficiente. Entendeu? Que é pra ficar grande. Nunca ficou, mas é porque eu acho que eu malhei por pouco tempo. Tá bom? A gente precisa entender. Pegar atalhos faz mal. Tem a galera da maromba que toma um anabolizante, toma uma bomba, né? Pega o atalho, mas corre o risco de morrer. Eu já tive amigos que eram cheio da... Vou tomar umas Doratestona aqui no final do ano, pro Natal ficar maceta. Passou Natal e Ano Novo no hospital. Pangaré, velho. Entendeu? Então a gente não adianta. Tem gente que quer pegar atalho também na vida espiritual, sabia? Começa com um negócio, vai para uma igreja que mexe com emocional e tal. E tal, poder, a unção. Uma unção, já posso sentir tal. Só no emocional, não tem palavra para sustentar. E adivinha o que acontece? Tem uma hora que se frustra, sai da igreja e fica mais magoado, fica mais difícil de andar nos caminhos do Senhor depois. Tá? Isso é um anabolizante espiritual. O verdadeiro músculo espiritual, ele vem através do exercício. E Deus, ele vai te dar a oportunidade de exercitar o teu espiritual com sofrimento. Entendeu? Então, passou no perrengue, ô Senhor, obrigado, que agora eu vou sair mais forte. Tá? Eu vou crescer. Quarto, o jovem espiritual se disciplina no sofrimento. Deus quer que você chegue ao ponto na sua vida que você se autocorrige. Lembra? Que no início tem que ter alguém acompanhando o bebê espiritual, dizendo, ei, tá errado, te ajeita, para com isso e tal, muda essa forma de falar, muda essa forma de se comportar, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. No futuro, o jovem espiritual, ele já está criando a consciência que ele mesmo se policia, ele se corrige quando ele está errado, tá bom? 1 Coríntios 11, o 31 e o 32 diz assim: mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Se a gente se policiar, a gente não vai ser julgado. 1 Coríntios 11, do 31 ao 32, tá? Você sabe que está com a atitude errada? Então, por que ainda não consertou? Não fique esperando Deus te dar um... Ei, te ajeita. Fazer igual meu avô, né? A gente passar pelo nosso avô já fazendo bem assim, escondendo o pescoço, que passar pelo... Pof! Deus, ele vai te pegar, ele vai te dar um pescoção, eu quero ver. Tá bom? Não espere Deus chamar a sua atenção, vá lá. Lembra daquele versículo que o pastor sempre fala? Aquele que se jogar sobre a pedra vai se salvar. Agora, aquele que esperar a pedra cair em cima dele, já era, tá bom? Não espere Deus chamar a sua atenção. Vá lá e diga, ó, fiz errado, deixa eu me ajeitar logo, tá bom? O jovem espiritual entende que a sua responsabilidade de escolher caminhos retos e não se desviar do caminho do Senhor. É responsabilidade dele. Lembra, o Espírito Santo está dentro de nós, ele dá o alerta, mas quem toma a iniciativa, a atitude de mudar a rota, de fugir do pecado, de sair da zona de tentação, somos nós. Às vezes a gente acha que, não, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim porque eu vivo pecando. Sim, gente, como assim? O Espírito Santo está aí gritando, para. E tu não para? Tá bom? Agora eu quero fazer um desafio para você, tá? Um desafio. Mas aí é para quem é jovem espiritual. Quem acha que ainda não é jovem, não é para você não esse desafio, tá bom? Presta atenção. Isso é para você crescer na sua autodisciplina. Tire 3 dias dessa semana para ficar sem assistir televisão. Beleza? Depois, tira 3 dias para ficar sem o celular ou as redes sociais. Tirar tudo, tá? Sem se divertir no computador com jogo, celular, joguinho. Esses 3 dias você tira. Aí você vai aproveitar esse tempo que sobra para você estudar mais a Bíblia, para você orar mais um pouco, para fazer uma visita, né? Aquele irmão que está precisando de uma conversa. Mas não é conversa fiada não, nem fofoca, tá? É chegar lá e dizer, ei meu irmão, como é que tá? Pelo que eu oro? Vamos ler aqui uma Bíblia, tá?
Você vai fazer isso, jovem espiritual, tá? E também tem um desafio mais difícil. Fique essa semana sem tomar o refrigerante ou outra coisa semelhante. Tá bom? Tira o refri. E por que isso tudo, Gabriel? Porque isso vai te ensinar a desenvolver a autodisciplina. Você vai sofrer um pouco para gerar músculos espirituais, mas você vai fazer eles crescerem e você vai ficar bombado espiritualmente. Anote aí a última característica do jovem espiritual. O jovem espiritual faz ministérios. Quem faz ministério aqui na igreja? Levante seu braço. Você foi chamado não somente para ser filho, mas também para fazer ministério. Deus não quer que você seja uma gordura espiritual. Que você não seja somente um esquenta-banco. Você precisa ter um ministério. Agora você vai se analisar. Você vai se fazer essa pergunta para si mesmo. Eu sou um jovem espiritual. Quem se acha um jovem espiritual? Levanta o braço aí. Um jovem espiritual. Ninguém? É tudo adulto espiritual então. Quem se acha um jovem espiritual? Essas características aqui, ó. Você não tem nenhuma dessas? Precisa ter. O jovem espiritual, ele faz ministérios. A igreja, ela precisa de trabalhadores. Precisa de pessoas para fazer a igreja andar. E Deus não chamou você para ficar somente aí, parado. Ele quer que você faça ministérios. O trabalho é bom. Muita gente diz assim, não, o trabalho é um castigo, é uma maldição. Não, isso não é verdade. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele colocou o homem lá, no jardim do Éden. Ele disse o quê? Que o homem teria que trabalhar, cuidar do jardim, dar nome aos animais. Isso era um trabalho. E lembra, tudo aquilo que Deus criava, quando terminava o dia, ele falava o quê? É bom. É bom. É muito bom. Ou seja, o trabalho, ele nos dá prazer. O trabalho, ele traz uma satisfação, uma realização. Entendeu? Agora, quando entrou o pecado no mundo, aí sim, o que Deus acrescentou? Acrescentou suor, espinhos, fadiga. Ele acrescentou essas coisas. Ficou mais difícil o trabalho. Mas em si o trabalho não é pecado. E por isso que Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você tenha um ministério. O jovem espiritual, ele é empolgado. Ele gosta de fazer ministérios. Eu lembro quando eu tinha 1 ano de igreja, eu fui para a dança dos ministérios. Quem já foi para a dança dos ministérios? Eu passei em vários ministérios. O pastor chegava comigo, né, e dizia bem assim, olha, eu tenho um ministério que somente você pode desenvolver esse ministério. Eu digo, é mesmo, pastor? É mesmo, é? É. E eu agarrava isso daí. Porque eu sabia que Deus iria me capacitar. Não tenha medo de receber ministério. E aqui na nossa igreja, o que a gente faz? Para ver onde você se encaixa. Nós temos que ter esse cuidado de saber o que você pode produzir, o que você pode fazer para a igreja. Por isso que tem a feira de ministérios, onde você pode escolher os mais diversos ministérios para você trabalhar ali. E saiba de uma coisa, a recompensa que você vai ter no céu serão de acordo com aquilo que você desenvolveu de trabalho na igreja. Sabia? Lembra daquele versículo de Mateus 25, capítulo 14, 18? Que Deus ele distribuiu talentos e lá no final ele foi lá e disse, olha, cadê os talentos que eu te dei? O que são talentos? São as suas habilidades. São a sua aptidão, aquilo que você sabe fazer. Aí você nem sabe o que pode fazer, né? Mas aí quando você entra no ministério, aí você vai ver, puxa vida, eu não imaginava que eu fazia isso. E agora, olha só, eu sei fazer. Então, é isso que Deus quer. Que você se encaixe em um ministério na igreja. Pense aí o que você pode fazer para Deus. Esses talentos não foram feitos para gastar nas coisas terrenas. Aquela passagem de Efésios 5,16. Anote esses versículos, hein, para você estudar em casa. E outras passagens que falam da parábola do servo mau, que ele escondeu o seu talento na terra. Muitas das vezes as pessoas usam seus talentos aqui nesse mundo. Não dão um pouco da sua atividade, do seu trabalho, do seu talento para Deus. E aí quando chegar no céu, eles vão chegar de mão vazia. E Deus não quer que você chegue lá de mãos vazias, Ele quer que você chegue lá de mãos cheias. E quando Jesus voltar nos seus 1000 anos, que Ele vai governar esse mundo, nós cremos nisso, Ele vai colocar você para governar com Ele. Em alguns ministérios que Ele vai dar para você. E o que é ministério? Ministério, na verdade, é um nome
é um nome mais brando para trabalho. Ministério do Trabalho, é trabalho do trabalho. Ok? Você está aqui nesse mundo para trabalhar. Tudo bem? Então, esses talentos que foram dados para você é para investir nas coisas eternas. Tudo bem? Então, pense aí o que você pode fazer para Deus. Se você ainda não faz nada, procure urgentemente fazer alguma coisa, porque você vai ser recompensado. Deus gosta de recompensar. Ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem e que trabalham para Ele. Amém? Lucas. É isso aí. E chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado, gente. Obrigado aos pastores. E anote sua tarefa. A tarefa dessa semana, sabe esses versículos aí que você anotou? Você vai escrever eles, todos eles, numa folha à parte, grampear nessa apostila que você recebeu, ou no verso da folha que você recebeu, tá? Tem que escrever todos os versículos. Essa vai ser sua atividade da semana. E trazer na próxima semana para entregar para o pessoal do CENIB. Ok? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não entendeu? Não? Então não mais. Vamos para o nosso culto.